Olá, aquarianes, sejam todos muito bem-vindos ao Encantarô. Eu sou Alan Tacum e essa é a leitura para o mês de junho do signo de vocês. É uma leitura intuitiva e coletiva, então nem tudo que eu falar irá ressoar com todos. Se não ressoar com o seu momento, lance para o universo. Essa leitura ela pode servir para uma outra pessoa de aquário que esteja precisando desse conselho. Não force. Se não tiver nenhuma mensagem para você aqui, você pode dar uma olhada nos seus signos fortes do mapa, se você conhecer. Todas as leituras de signos aqui desse canal contemplam Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Então você também pode dar uma olhada nos outros signos aí do seu mapa, principalmente a Lua e o Ascendente, que são os aspectos mais fortes do nosso mapa. Eu estou abrindo o mês de junho com o baralho dos 40 servidores, tirando a energia geral para o mês, depois eu venho clarificando com o tarô. Vamos lá, mês de aquário, mês de junho para o signo de aquário, mês de junho para o signo de aquário, mês de junho para o signo de aquário. O levitador. O levitador é uma carta e um servidor que fala sobre a gente se afastar dos nossos problemas, de ver as coisas de cima. Comumente ele aparece quando a gente está tão imerso no nosso cotidiano, nos nossos problemas, nas nossas situações, que a gente não consegue ver uma saída. É como se as coisas estivessem muito ao nosso nível de visão e tudo muito próximo, do ponto que nos sufoca. O levitador geralmente aparece para uma pessoa que se sente sufocada por alguma situação na sua vida, que pode ser de trabalho, de romance, uma situação pessoal ou espiritual, e aí eu vou clarificar com o tarô aqui para a gente ver do que é que esse levitador está falando. Mas o conselho geral do levitador é você buscar se afastar dessa situação, você ver de cima, de você até mesmo fazer uma meditação, uma prática espiritual, para que você consiga ver essa situação de longe, como se você não estivesse participando do problema aí ou da questão. Vou tirar aqui com o tarô, clarificar para ver do que esse levitador está falando para vocês, aquarianes. Para quem me segue, deve ter percebido que eu sumi aí nas últimas semanas. Infelizmente, eu precisei fazer uma viagem para o funeral de uma tia muito próxima. E o balaio da prosperidade que eu ia lançar na semana passada, que eu ia fazer a confecção e a entrega no local de poder, ficou para essa semana. Provavelmente você vai ver esse vídeo na sexta ou no sábado, então não vai dar mais tempo de colocar o seu nome no balaio, porque ele vai ser confeccionado na quinta dessa semana. Mas caso você veja antes do sábado, às 21 horas, você pode deixar o seu nome aqui e a sua intenção, caso você queira participar dessa corrente de prosperidade, porque no sábado eu vou colocar esse balaio num local de poder e aí você consegue participar. Não estou cobrando nada para isso, é um ritual que eu estou fazendo por minha conta e eu quero apenas compartilhar essa energia de prosperidade com as pessoas que me seguem, que apoiam meu trabalho, para que eu seja próspero e vocês também sejam prósperos. Vamos lá, mês de junho, signo de aquário. 3 de espadas. O rei de ouros. 9 de copas. Tem uma espada aqui, mas tem as copas lá em cima, me confundi. Esse baralho aqui eu não tenho muito costume de utilizar. As de espadas. O pendurado no coração da sua leitura, tem tudo a ver com o levitador. 7 de espadas. 2 de copas. A morte. E o 9 de espadas. Você está com a mente bastante atribulada aqui, posso ver. Mas vamos começar do início. O 3 de espadas,
ele fala de uma dor, de uma perda ou de uma traição. E não é só traição romântica não, tá, gente? Pode ser uma traição de confiança, de você esperar que alguém fizesse algo por você e essa pessoa não fazer, de você ter um acordo com alguém e essa pessoa quebrar, ou de você ter uma sociedade e essa pessoa não cumprir com a parte dela do acordo. O fato é que a gente só consegue se decepcionar com pessoas que a gente espera algo, né? Você não vai se decepcionar com alguém que é um total estranho. A gente nunca espera, por mais que a gente acredite que as pessoas são boas, a gente nunca espera uma entrega muito grande de uma pessoa aleatória. A gente só consegue se decepcionar com pessoas que a gente ama. Então, o Três de Espadas, ele fala aí sim sobre essa decepção, sobre essa dor, e é uma dor que tá te causando aí essa questão da confusão mental, porque saíram algumas cartas positivas no seu jogo, aqui na primeira linha, mas combinadas com o Três de Espadas, elas perdem a força, que é o Rei de Ouros. O Rei de Ouros, ele pode me falar de encontro com alguém que tem materialmente tudo o que precisa, seus recursos, a sua casa, o seu reino, né? Ele é um rei que olha para frente, então ele é um rei que olha para o futuro, ele fala sobre crescimento, ele fala sobre expansão, mas a parte negativa dessa carta é que ele é um rei muito apegado também ao mundo material e às pessoas, às relações. Então ele pode estar falando aqui que você era muito apegado ou apegada com essa pessoa. Essa decepção também pode ser de uma instituição, tá? Como é um jogo geral e coletivo, eu preciso dar todos os cenários. Então, de repente, você trabalha numa empresa e o seu gestor, seu chefe, te prometeu um aumento e esse aumento não aconteceu e você estava contando com isso para pagar uma conta. Ou algum professor na sua faculdade falou que ia te orientar no seu TCC e depois ele deu para trás. Pode ser uma decepção desse tipo também, porque como o Rei de Ouros ele fala sobre o mundo material e sobre instituições, pode ser sim alguém do seu ambiente de trabalho aí, seu chefe, é uma posição de chefia. Eu iria falar um colega de trabalho, mas não, é alguém com autoridade. E pode ser você também, que prometeu algo, você sempre pode inverter os papéis. Pode ser você que faltou aí para alguém, né, com sua palavra, e isso está te assombrando de alguma forma. A carta seguinte é o 9 de Copas, que é uma carta também positiva, que fala sobre uma certa satisfação, sobre desejos realizados, sobre você pedir para o universo, né, para Deus, orixás, anjo da guarda, seja lá qual for a sua fé, para Alá, e isso ser manifesto. E aqui ela me fala duas coisas. Ou que esse pedido não foi realizado e por isso você se decepcionou, você esperava estar se sentindo aí mais feliz nesse momento por ter pedido algo e isso não ter sido realizado, ou o pedido veio de uma forma que você não gostaria. Então, a sua decepção não sei se vocês já leram aí ou conhecem a história do original lá do Aladim, do gênio da lâmpada, que não é tão bonitinha quanto a da Disney ali, e o gênio ele traz exatamente o que você pede. E muitas vezes, se você não souber formular o que você está pedindo, vem uma coisa totalmente diferente do que você pediu. Então, o 9 de Copas ele fala aqui para você ter cuidado com o que você deseja. E você pode ter se decepcionado por você ter emanado uma energia para algo, ter trabalhado para que algo viesse, e quando essa coisa chegou, ela não correspondeu à sua expectativa e você não está satisfeito ou satisfeita com o que você recebeu. Então, a sua decepção pode ter a ver com isso também, de você ter recebido algo que você sempre quis, você sempre sonhou
e quando essa coisa chegou, ela não era exatamente o que você esperava. Estou falando no passado, mas essa coisa ainda pode vir a acontecer. Eu estou gravando essa mensagem aqui no início do mês de junho, mas essa situação já pode ter acontecido no final de maio, ou ela pode vir a acontecer aí nos próximos dias, nas próximas semanas de junho. Dito isso, eu percebo que a questão de você se afastar tem a ver com essa decepção e com esse apego. Então, assim, você precisa olhar isso de um lugar distante, porque nem sempre o que a gente deseja vai acontecer, ou muitas vezes vai acontecer de uma forma que você não esperava, ou que não seja exatamente do jeito que você pediu. E não vale a pena você sobrecarregar sua mente com isso. A segunda linha abre com o Ás de Espadas, que é uma carta que fala sobre clareza, fala um pouco sobre justiça. Aqui o Ás de Espadas tem uma balança, mas é a justiça da verdade, da palavra. O Ás de Espadas ele fala sobre palavra, sobre comunicação. Então, assim, eu vejo aqui que se afastando dessa situação, dessa pessoa ou lugar, você vai ter aí uma clareza disso e você vai conseguir se comunicar com alguém, com uma instância superior, ou alguém que vai chegar para você e dizer. Então, sei lá, de repente, vou dar um exemplo da situação de trabalho. De repente, você pediu aí o seu chefe para te transferir para um setor que você gostaria muito de trabalhar. E aí ele te dá uma transferência, mas ele te dá uma transferência para outro setor e você se decepciona. É um setor que, como 9 de copas, mesmo nesse contexto, ele é uma carta muito positiva, é um setor que provavelmente você vai ganhar mais ou você vai trabalhar menos horas. Eu estou falando de trabalho, gente, mas vocês adaptam aí a sua realidade. Só que não é o setor que você pediu. E aí vai chegar alguém, como o Ás de Espadas ele está relacionado aqui com o 2 de copas, que eu já vou chegar mais na frente, vai chegar alguém que vai te falar a verdade. Olha, o chefe não te colocou lá por isso, porque você não tem experiência, ou porque ele tinha um favorito e a pessoa também queria a vaga. Então, o Ás de Espadas ele vem esclarecer, ele vem cortar aí esses obstáculos na sua visão. No coração da sua leitura tem o Pendurado, que é uma carta que fala sobre uma certa inércia. Tem aqui os corvos que representam a sabedoria. Não, acho que nessa carta é um corvo só. Enfim, tem uma carta que são dois. Mas ele pode falar de alguma perda material. Então, de repente, ou de deixar de ganhar. Pode falar de uma perda de saúde, que eu acho que é o que tem mais a ver. Porque eu percebo que você está inconformado ou inconformada com a situação. Você pensa muito nisso. E o pendurado ele vem falar que você está no lugar onde você está porque você precisa obter uma nova perspectiva. Então, de repente, você não foi para o setor do trabalho que você queria porque você talvez não tinha experiência. E no setor onde seu chefe te colocou agora, você vai adquirir a experiência para liderar ou para vender melhor, ou para se comunicar melhor com os fornecedores. Então, o pendurado, ele também fala muito parecido com a questão do levitador. O levitador, você se afasta para ter uma visão mais ampla dos acontecimentos, dos fatos, das situações. E o pendurado, ele é uma pessoa que ele está de cabeça para baixo, mas a mente dele está iluminada, a cabeça dele está em contato com o divino. Então, ele é uma pessoa que está aí amarrado, né? Ele tá de cabeça para baixo, impossibilitado de se mover, mas ele está ganhando experiência e está ganhando compreensão. Então é você olhar a situação sobre um outro aspecto, porque essa situação ela pode se mostrar benéfica de uma forma que talvez você ainda não esteja vendo. A próxima carta é o 7 de Espadas.
que é uma carta que fala também de traição, mas já é uma traição de cobiça, de inveja, de roubo, de plágio, de alguém querer o que é seu. Então, por isso que eu falei aqui que nessa situação, a pessoa que não foi capaz de corresponder com o desejo que você tinha, ela não fez isso porque tinha outra pessoa, ou porque ela mesma tinha interesse. Então, assim, se de repente você tem uma ideia na sua empresa de lançar um novo produto, e o seu chefe pega essa ideia e lança como se fosse dele, é porque ele tinha interesse, ele sabia que seu produto era bom e ele tinha o interesse de crescer com a sua ideia. O sete de espadas fala isso e talvez sua decepção seja com isso, de alguém se apropriar de algo que é seu. Então, aqui o pendurado, junto com o sete de espadas, fala para você tomar cuidado com quem você compartilha suas ideias. O sete de espadas pode falar também de uma desconfiança. Então, muitas vezes a pessoa não te colocou na posição que você queria, no lugar que você queria, tanto na situação de romance, de trabalho, ou seja lá qual for, porque essa pessoa ela não confia 100% em você e pode ser invertido também. Muitas vezes você não confia na pessoa e ela sente isso e ela não te dá a oportunidade. A carta seguinte é o 2 de copas, que é um encontro. Pode ser um encontro romântico. Aqui no contexto do seu jogo eu não vejo que seja romântico, mas pode vir a ser, tá? Que é um novo encontro, inclusive. Então, se você vou falar logo do romance, que é o mais simples. Se você se decepcionou com a pessoa e hoje você tá magoado ou magoada com essa pessoa, seja lá por qual motivo for, você vai encontrar alguém, um novo alguém aí, para amar, se dedicar, se apaixonar, se divertir, flertar. Você vê que eles estão aqui brindando. Então, são pessoas que estão oferecendo compreensão, estão oferecendo empatia, amor, companheirismo uma à outra. E a mesma coisa no trabalho, como eu já dei o exemplo antes, né? Pode ser alguém que vai se juntar a você nesse lugar onde você se afastou. Pode ser alguém de outro setor que sabe uma fofoca que aconteceu. Pode ser alguém que esteja passando pela mesma situação que você. Então, se você... vou dar o exemplo aqui do luto que eu dei no início. Se você está sofrendo aí a perda de um relacionamento e está no luto, você pode encontrar uma pessoa que esteja passando pela mesma coisa que você. Então, o 2 de copas ele vem também aqui nesse viés. A próxima carta é a morte, que é uma carta também de corte. E ela fala de transformação interna, principalmente, que reflete no exterior. Então, é o seu momento aí de estar distante e aproveitar todo esse turbilhão aí que acontece ao seu entorno para se transformar. Eu gosto muito de usar a morte na metáfora da borboleta, que é aquela lagarta que tem aquele corpo que ela acumulou toda a comida que ela pôde para ela gastar ali dentro do casulo. Então ela é um corpo pesado, ela é um corpo que está fixo no chão, mas depois que ela muda de perspectiva, pendurada no seu galho ali, durante aquele tempo no casulo, ela se transforma e ela é capaz de voar e ver as coisas distante. Então a morte vai falar que esse movimento seu aí, ele vai te causar uma transformação interna que pode vir a refletir no externo. E vai deixar uma coisa pesada para trás, vai deixar uma coisa que limita a sua movimentação para trás, que limita seu crescimento. A morte fala também sobre crescimento. No tarô, morrer é viver, renascer. Então, tudo isso vai trazer para você uma oportunidade de nascer de novo, como uma outra pessoa que está mais forte, mais resiliente contra todas essas questões aí. Mais experiente de, por exemplo, não soltar uma ideia sua inovadora para o seu chefe antes de registrar, para que ele não possa usar como se fosse dele. É um exemplo. E aí, na faculdade, a mesma coisa. Não falar para o seu professor, orientador, orientadora,
uma ideia do seu artigo antes de você publicar, porque ou registrar isso de alguma forma, porque ele pode dizer que foi ele que fez, ela que fez. E isso é comum, a gente já viu muitos casos aí em universidade que orientadores, professores estão roubando, plagiando ideias de alunos. E eu falo que é um professor ou um orientador porque eu estou reforçando a ideia aqui da pessoa de posição de autoridade. Não vamos esquecer que a gente está falando de uma pessoa de autoridade que vai te decepcionar, te causar uma dor, ou que já fez isso. Fechando o seu jogo e a terceira linha, a gente tem o 9 de espadas, que é uma carta que fala sobre preocupação. Então, assim, a sua mente, ela está de fato sobrecarregada com todos esses pensamentos. Você pode estar tendo insônia, você pode estar tendo ansiedade, porque você justamente não consegue ver uma solução para isso. Isso é um mal que afetou você de uma forma que eu não vou dizer irreversível, mas é de uma forma que vai demorar muito para ser curada e você precisa de uma transformação total. Aqui o 9 de espadas, ele aconselha você a não se preocupar com o que você não pode resolver no momento. Não é para você deixar de mão o que você tem por direito, não é para você deixar de sonhar pelo que você deseja, não é para você deixar de confiar nas pessoas, mas é para você resolver apenas o que sua mão alcança no momento. Não adianta ficar o tempo todo pensando, meu Deus, se eu não tivesse falado isso para essa pessoa, meu Deus, se eu não tivesse confiado nessa pessoa, não adianta. Isso é uma coisa que já aconteceu e não tem mais o que fazer. Ou, se isso ainda não aconteceu com você, o 9 de espadas ele vem alertar você sobre isso. E não estou dizendo que é fácil e que você consegue isso sem ajuda, não. Mas para que você fique atento ou atenta a essa possibilidade. Vou fechar o jogo de vocês com o Boros. Quem me acompanha aqui no canal sabe que é um baralho que ele tem por função aconselhamentos para quebrar a inércia, muitas vezes mudar a nossa mente, o nosso foco para uma outra coisa. Já vou pedir para você se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário, se gostou, se não gostou, se gostaria que mudasse alguma coisa. Próxima semana eu vou trazer leitura exclusiva sobre prosperidade, dinheiro e trabalho. Vamos lá, Boros para o mês de junho dos aquarianes. Nove de espadas, novamente. Aqui nesse baralho se chama omissão. Deite-se na rede ou aproveite para tirar um cochilo revigorante, que é justamente o que eu te falei. Como o Boros, ele fala de coisas que você pode fazer para mudar o seu estado mental, é você procurar uma forma de relaxar, de não deixar essas ideias ficar criando filhos e filhos e filhos e filhos na sua mente e você ficar preocupado com algo que você não sabe se você vai conseguir resolver ou não na perspectiva que você está agora. Então você precisa também de um relaxamento, você precisa também de uma dispersão desse problema que você está inserido ou inserida para que você veja no futuro a solução. Então é isso, agradeço para quem ficou, quem permaneceu até esse momento. Espero ver vocês aqui na próxima semana. Tchau, tchau, até a próxima.